nós lemos logo no início dessa passagem, lembra-te do dia de sábado para santificá-lo, nós começamos a ficar um pouco preocupados. Guardar o sábado, lembrar do dia de sábado para santificá-lo? Para a maioria de nós, não é muito claro sobre o que devemos lembrar. O que Deus quer falar sobre lembrar do dia de sábado? É uma lembrança? É uma memória que precisamos ter? Nem tampouco sabemos o que quer dizer santificar determinado dia. O que é santificar o dia de sábado? E com isso, nós nos sentimos um tanto quanto culpados. Será que eu estou agindo corretamente com relação ao sábado, ao dia do descanso, ao dia do Senhor? Eu lembro muito bem, queridos, que há 40 anos atrás, o período da minha conversão, o dia do descanso era um dia em que os cristãos frequentavam assiduamente a escola bíblica dominical. No dia do descanso era certo nós estarmos na igreja, estudando a palavra do Senhor. Eu lembro bem, porque naqueles dias eu me congregava na igreja presbiteriana da Aldeota. E todo domingo pela manhã, às 9 horas, eu estava na igreja para participar da escola bíblica. Era interessante porque a frequência à escola bíblica muitas vezes era maior do que a frequência do culto à noite. Tamanho era o interesse das pessoas em estudar a palavra. Mas não somente isso. Também as famílias valorizavam esse momento para celebrar a comunhão e agradecer as bênçãos do Senhor. Nós nos reuníamos ao redor da mesa e ali conversávamos, ríamos, brincávamos de uma forma contagiante, sem nos preocuparmos com o tempo, com a pressa de ter que ir ao Instagram, ao WhatsApp, à internet, até mesmo à televisão, porque era um tempo da família. Também era uma oportunidade para meditarmos na palavra, para orarmos. E claro, era um tempo de descanso, pois geralmente depois do almoço vinha aquele tempo do descanso, já nos preparando para o culto da noite, onde o povo de Deus se reunia para cultuar ao Senhor. Isso há 40 anos atrás. Alguns cuja conversão é bem recente, não tiveram a oportunidade de vivenciar essa experiência. E como resultado de tudo isso, queridos, ao longo desses últimos anos, muitas pessoas se aproximam do quarto mandamento com uma mistura de culpa ou vago desconforto. Em especial, aqueles cristãos que viveram esse período aonde a guarda do dia do descanso era uma coisa levada mais a sério. Aonde havia uma preocupação realmente de ter um maior tempo na casa do Senhor e não se realizar atividades profissionais, por exemplo, aos domingos. E com isso, alguns passam a se sentir um pouco como que é diferente. Mas a pergunta que está por trás desse sentimento de culpa é como, por quê e quem define as regras do dia do descanso? Será que é a igreja? Será que é algum pastor? Será que é a Bíblia? É isso que nós esperamos estudar nessa noite. Talvez até mesmo saibamos o que isso significa. Talvez você já tenha se dedicado a estudar essa temática do quarto mandamento, da guarda do sábado, o dia do descanso. Mas, infelizmente, ainda hoje há muitos que não sabem como isso se aplica à sua vida. Será que realmente eu preciso obedecer a esse mandamento? Queridos, e quando nós estudamos esse mandamento, nós encontramos aqui 3 dificuldades. 3 grandes dificuldades. A primeira delas, queridos, é que este é o único mandamento que não é repetido no Novo Testamento. Esse é um fato significativo quando você considera que os outros 9 mandamentos são todos citados no Novo Testamento. Portanto, nós percebemos que 9 dos 10 mandamentos ainda estão claramente em vigor hoje, porque eles são repetidos no Novo Testamento. E aí você pode perguntar, então, e o quarto mandamento? Eu devo excluí-lo? Eu não devo obedecê-lo? Pois ele não é repetido no Novo Testamento. O que isso sugere? Então essa é a primeira dificuldade. A segunda dificuldade é que a igreja cristã, tem historicamente adorado ao Senhor aos domingos, e não aos sábados. Embora existam algumas exceções ao longo da história da igreja,
a grande maioria dos cristãos tem adorado ao Senhor no domingo, no dia da ressurreição. E como resultado, muitos assumem automaticamente que a observância cristã do domingo é igual à observância do sábado, por Israel no Antigo Testamento. Então, alguns passam a dizer, olha, assim como Israel guardava o sábado no Antigo Testamento, a igreja guarda o domingo no Novo Testamento. Essa é uma segunda dificuldade. Terceira dificuldade, atualmente nós enfrentamos o desaparecimento de uma tradição, ou seja, o domingo como um dia santo ou sagrado. Hoje, nós vivemos uma nova realidade. Por exemplo, Constantino, o imperador romano, no quarto século, chamou o domingo de dia do descanso. Os reformadores da reforma protestante no século XVI chamavam o dia do Senhor. Os puritanos do século XVIII o chamavam de domingo, o dia do Senhor. A igreja evangélica do século XX, século passado, dizia simplesmente o domingo. E hoje, a maioria dos evangélicos simplesmente diz fim de semana. Infelizmente, amados, alguns crentes acabam por se ausentar aos cultos de domingo se algo melhor aparecer. Como, por exemplo, um aniversário. Ah, pastor, mas é um aniversário, eu não posso faltar. Culto tem todo domingo, aniversário não. Ou um final de campeonato. Pastor, como é que pode? É o meu time de coração, está nas finais, eu não posso perder. Ou a chance, quem sabe, de passar um fim de semana na casa de praia de alguém. Meu Deus, é uma oportunidade única, nunca sou convidado e logo agora, é claro, eu não posso ir no culto, eu tenho que ir para a casa de praia. Queridos, o problema não é irmos. O nosso problema é que deixar de santificar o dia do Senhor nem nos incomoda mais, nem passa mais qualquer peso na nossa mente por estarmos ausentes da casa do Senhor. E é uma pergunta curiosa. Quantos cristãos têm o cuidado de ir à igreja no domingo durante as férias? Ah, pastor, mas eu estou de férias, calma, né? Até domingo eu tenho que ir para a igreja, eu estou de férias. Não admira, queridos, que estejamos muito confusos. Alguns poderão estar parafraseando o quarto mandamento da seguinte forma: desfrutarás intensamente a vida no domingo. Seja feliz no domingo. E então, sendo modernos, vamos em frente, desfrutamos de qualquer maneira e acabamos nos sentindo vagamente culpados. Não é à toa que muitos estão confusos acerca do quarto mandamento. Mas se existem essas três dificuldades, existem três visões conflitantes acerca do quarto mandamento. Três pontos de vista diferentes. O primeiro é a visão adventista do sétimo dia. Acredito que a grande maioria conheça os adventistas. Essa visão sugere que os cristãos devem obedecer o sábado como o dia de descanso. Devem observar o sábado como o dia do Senhor. Consequentemente, os adventistas do sétimo dia vão à igreja no sábado. Para eles, o domingo é como qualquer outro dia da semana. O dia de descanso é o sábado. Os defensores dessa visão argumentam que o dia do descanso sempre foi no sábado. E não há evidência bíblica de que o dia do descanso tenha sido mudado para o domingo. Não há na Bíblia Sagrada qualquer referência que o sábado agora é o domingo. Contudo, queridos, esse ponto de vista falha. Por quê? Simplesmente não há nenhuma evidência no Novo Testamento que sugira que os cristãos se sentiam impedidos para se reunir no sábado para adoração. E por isso passaram a adorar no domingo. Essa decisão foi uma escolha daqueles irmãos. Os primeiros cristãos judeus, certamente, continuaram a adorar no sábado. Mas isso mudou à medida que a igreja se tornou predominantemente gentia. Vocês sabem que os primeiros cristãos convertidos converteram-se da religião judaica, que guardava o sábado. Porém, com o avanço da pregação do evangelho, gentios foram se convertendo, o mundo grego foi alcançado. E com isso, as pessoas simplesmente deixaram de observar aquela adoração aos sábados e passaram a fazê-lo no domingo. Devo também acrescentar, queridos, que o testemunho quase unânime da igreja cristã, ao longo de toda a sua história, tem sido contra a visão adventista do sétimo dia. Se você for observar os teólogos
ao longo da história cristã, principalmente pós-surgimento do Adventismo, você vai ver que todos se mostram contrários a essa visão. Finalmente, eu acho que a visão falha, porque não distingue adequadamente entre lei e graça. Na verdade, ela mistura a lei do Antigo Testamento com o princípio da graça de Deus no Novo Testamento. É por isso que eu, pessoalmente, discordo dos adventistas com relação à visão da guarda do sábado. Há uma segunda visão. Talvez você se veja nessa segunda visão. É a visão do domingo como sábado cristão. Ou seja, o domingo agora é o dia do descanso. É o sábado do cristão. Essa visão sugere que o domingo substituiu o sábado como o dia do descanso oficial. A maioria de nós provavelmente foi criada com alguma versão desta visão. Eu, pessoalmente, vivi esse processo na minha vida com relação ao dia do descanso. Eu fui ensinado de que o domingo era o sábado para o cristão. A visão do domingo como sábado cristão reconhece a legitimidade do quarto mandamento, ou seja, não deixou de existir, não deixou de ser aplicado, precisa ser cumprido, porque o domingo é o dia do Senhor. Em segundo lugar, reconhece também a importância crucial da ressurreição de Cristo ocorrida no domingo. É por isso que o domingo passou a ser o sábado para o crente. Por quê? Porque foi exatamente no domingo que Cristo ressuscitou. No entanto, existem alguns problemas com essa visão. E o principal é o seguinte: o domingo nunca é chamado de sábado no Novo Testamento. O domingo é domingo. De fato, na Bíblia, o sábado semanal é sempre no sábado, nunca no domingo. Permitam-me que eu diga mais uma vez, não há nenhuma evidência de que o sábado tenha sido mudado para o domingo. Ah, pastor, agora me deu um nó. Então eu tenho que obedecer os adventistas, seguir os adventistas, eu tenho que guardar o sábado? Porém, queridos, embora seja verdade que a igreja primitiva começou a adorar no primeiro dia da semana, o domingo, que é o primeiro dia, não há evidências de que eles tenham chamado o domingo de sábado. Eu acho que vocês se lembram de Paulo ensinando, ministrando a palavra de Deus no domingo, quando acontece aquele acidente com aquele jovem que, altas horas da noite, cochila, dorme, cai e morre. Mas, apesar disso, apesar da igreja se reunir aos domingos, o domingo nunca na Bíblia foi chamado de sábado. É verdade que foi feita uma mudança com relação ao dia do descanso, mas essa mudança não envolveu mudar o dia de sábado. O sábado permaneceu no sábado, mas o dia do culto cristão tornou-se o domingo. E há uma terceira visão, que é a visão que eu defendo. É a visão do princípio permanente. Esta visão sugere que na era cristã, todos os dias são semelhantes para Deus. Uma vez que não há um dia estipulado de trabalho, nós voluntariamente reservamos o domingo como dia do cristão de adoração em honra da ressurreição de Cristo. Todos os dias são dias de adoração ao Senhor, mas a igreja estabeleceu o domingo como um dia de estarmos reunidos corporativamente, em família, em adoração ao Senhor. Em primeiro lugar, essa visão sugere que o domingo nunca pode ser o sábado cristão. Ou seja, o domingo não tem a mesma relação que o sábado tinha para o povo judeu. Porque o sábado, ele foi dado à nação de Israel como um sinal do seu relacionamento especial de Deus com aquele povo. Para Israel, o sábado deveria ser claramente um lembrete da grande obra que Deus havia feito. O sábado foi dado para um povo particular, Israel, em um lugar particular, o Monte Sinai, e para um período particular, o nascimento daquela nação. E com um propósito, o lembrete da criação e da aliança que Deus firmara com aquele povo. Em segundo lugar, essa visão argumenta que a mudança para o domingo foi uma mudança voluntária que aconteceu a fim de celebrar a ressurreição de Cristo e, como consequência natural da igreja, se tornar predominantemente gentia, conforme nós lemos nas Escrituras. Vocês vão observar que todos os 4 evangelhos registram a ressurreição de Jesus no domingo. Das 9 referências pós-Pentecoste ao sábado, 8 se referem ao sábado judaico que Paulo observou com propósito de evangelismo.
Paulo continuou observando o sábado judaico, porque era exatamente nesse momento que ele ia às sinagogas pregar a Cristo para os judeus. Porém, a liberdade do cristão com relação ao dia do descanso. O Novo Testamento em nenhum lugar ordena os crentes a adorarem no sábado. De fato, o Novo Testamento parece liberar qualquer dia como apropriado para a adoração. É por isso que lá em Romanos capítulo 14, versos 5 a 6, nós lemos: a quem considere um dia mais sagrado que outro, a quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor o faz. Então, se você considera o domingo um dia especial, amém. Santifique-o ao Senhor. Mas nós temos irmãos, por exemplo, que têm atividade profissional, como militar, ou na área da saúde, ou em alguma outra atividade que exerce um plantão, e que às vezes a sua folga, o seu descanso, não acontece no domingo, acontece em um outro dia da semana, numa terça, numa quarta-feira. Aquele dia é o dia do descanso para ele. Várias referências, queridos, implicam a adoração do Novo Testamento no primeiro dia da semana. Assim, se nós temos a oportunidade de adorar o Senhor, que o façamos no domingo, sem nenhum constrangimento com relação ao sábado. O testemunho claro da história da igreja é que os pais da igreja, ou seja, todos aqueles que vieram após os apóstolos, adoravam no domingo. E assim, queridos, nós chegamos a algumas conclusões. O domingo não é sábado. Os primeiros cristãos adoravam no domingo para celebrar a ressurreição de Cristo. A maioria dos nossos tabus dominicais baseia-se na tradição. Ou seja, eu me senti culpado porque eu fui à praia no domingo, porque eu fui visitar um parente no domingo. Isso faz parte da nossa tradição evangélica. Não tem qualquer referência bíblica. O Novo Testamento não diz nada sobre o que você deve ou não fazer no domingo. E para termos uma das dificuldades interpretativas do quarto mandamento, escute o seguinte: nos dias de Jesus, os rabinos judeus fizeram uma lista de 1521 coisas que não se podia fazer no sábado. Por exemplo, uma delas: se uma pessoa estivesse em um lugar segurando uma fruta na sua mão e fosse a um outro lugar, ele não poderia continuar com aquela fruta na sua mão. Ele tinha que largar, ele tinha que jogar fora. Por quê? Porque estaria infringindo a lei do sábado, pois estaria carregando um fardo, um peso no dia do sábado. Não podia. Se você permanecesse no mesmo lugar, tudo bem. Mas se você saísse de um lugar para outro, aí você estava pecando, porque você estava quebrando a lei do sábado. Tamanho eram as regras. Se uma pulga começasse a sugar o seu sangue, você não poderia matá-la, porque estaria infringindo a lei do sábado. Deixa a pulguinha lá chupar até ela se satisfazer. Essas eram leis bizarras que foram criadas pelos rabinos nos dias de Jesus. Tamanho era o peso que eles levavam para o povo. Mas você pode dizer: pastor, isso era só entre os judeus? Não. Na Escócia, em 1600, um homem foi preso porque sorriu no sábado. Isso aí entre os protestantes. A Escócia é protestante. Um puritano, que eu tenho a mais alta estima do século XVIII, Jonathan Edwards, ele resolveu nunca contar uma história engraçada no sábado. O primeiro trem a circular no domingo foi recebido em Glasgow, na Escócia protestante, por um grupo enfurecido de religiosos que disseram aos passageiros que tinham acabado de comprar uma passagem para o inferno, porque eles estavam se deslocando de uma cidade para outra. Para vocês verem como as pessoas exageravam com relação à guarda do descanso. Aqui, queridos, está um fato impressionante. Não há absolutamente nenhuma orientação dada no Novo Testamento sobre como os cristãos devem observar o dia do descanso, o dia do Senhor. E aqui reside a grande diferença entre o sábado judaico e o domingo cristão. O sábado foi dado como uma questão da lei, o domingo, da graça.
O sábado recorda a criação. O domingo celebra a recriação. O sábado era uma força social para a nação. O domingo é um dia individual para cada cristão, a fim de celebrar a sua comunhão com o Senhor e com o seu povo. O sábado era regido por regras e regulamentos. O domingo não tem regras. Podemos sim encontrar princípios na palavra de Deus para nos ajudar a fazer tudo para a glória de Deus. E é exatamente isso que nós queremos falar à igreja. Porque alguém pode sair daqui achando que você não precisa observar nada. Mas nós vamos ver que mesmo que não exista uma determinação com relação a um mandamento específico acerca do quarto mandamento, existem princípios bíblicos que nos ajudam a guardar, a celebrar, a santificar, a lembrar esse mandamento. Observamos, queridos, voluntariamente o domingo, como nós já dissemos, porque Jesus ressuscitou nesse dia. Portanto, eu lhes digo, não deixe que ninguém faça você se sentir mal no domingo, ou coloque sobre você um peso de culpa. Eu lembro uma vez, eu estava no ônibus, e eu estava indo para a igreja, e uma cadeira à minha frente existia também outra pessoa que conduzia a Bíblia. E naquele momento alguém se aproxima daquela pessoa, e se revela e se mostra como um adventista, e começa a falar acerca da guarda do sábado. E aí ele pega passagens do Velho Testamento, aonde fala da guarda do sábado. Maldito aquele que não guardar o sábado, aquele que não guardar o sábado está condenado. E aí aquela pessoa ficou atordoada diante daquilo que lhe estava sendo apresentado. Então, como diz o próprio Senhor Jesus, nós muitas vezes erramos por não conhecermos as Escrituras. É por isso que é importante estudar a palavra de Deus e entender aquilo que se aplica dentro de cada um desses mandamentos. E aí vem a grande pergunta. Há validade para a aplicação do quarto mandamento em nossos dias? Até agora parece que não há uso para o quarto mandamento hoje. De fato, pode parecer que devemos, em vez disso, falar não sobre 10 mandamentos, mas apenas 9. E deixar o quarto mandamento fora da nossa vida. Não é assim. Não estamos prestes, queridos, a abandonar nenhum dos 10 mandamentos. É por isso que nós estamos estudando cada um deles, porque entendemos que todos eles se aplicam à nossa vida hoje. Todos têm algo a nos dizer. Eu tenho argumentado até aqui que o quarto mandamento ele foi dado especificamente para a nação de Israel, no que diz respeito à guarda do sábado, com relação ao seu relacionamento especial com Deus. E isso é uma verdade. Mas também é verdade que o conceito de sábado remonta à criação, ou seja, é anterior à lei. A lei foi dada lá no livro de Êxodo, capítulo 20. Mas a criação aconteceu lá em Gênesis, no capítulo 2. É por isso que lá no capítulo 2, versos 1 a 3 diz: assim os céus e a terra foram completados em toda a sua vasta matriz. No 7º dia, Deus havia terminado a obra que vinha fazendo. Assim, no 7º dia, ele descansou de todo o seu trabalho. Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele o Senhor descansou de toda a obra da criação que havia feito. Pastor, agora deu um nó completo. Eu até que estava entendendo que eu podia guardar o domingo. Eu estava entendendo que a igreja cristã faz uso do domingo como dia do descanso devido à ressurreição de Cristo. Que às vezes as regras que são criadas estão mais presas a uma tradição cristã do que mesmo a palavra de Deus. Mas se a Bíblia fala ainda da criação lá em Gênesis, que o Senhor descansou no 7º dia, que é o sábado. E agora? Queridos, a partir daqui, nós tiramos princípios bíblicos sobre o dia do descanso. Observe o padrão divino em Gênesis capítulo 2, 1, 3. 6 dias de trabalho, Deus criou cada coisa num dia. 6 dias de trabalho, 1 dia de descanso. 6 dias, 1 dia. 6 dias, 1 dia. Olhando para o padrão de outra maneira, trabalho, descanso. Trabalho, descanso. O trabalho vem em primeiro lugar, seguido pelo descanso. Trabalhe e depois descanse. Eu sei que tem alguns que querem só saber de descansar, né? Mas a relação sempre é essa: trabalho, descanso. Esse é o padrão divino da vida. Gênesis, capítulo 2, 1 a 3, contém esse princípio importante que transcende a lei.
é anterior à lei. Deus estabeleceu um ritmo para a vida. O homem não deve trabalhar para sempre sem descanso. Deus ordenou o universo desde o início para que, como o som de um relógio, a cada 7 dias o homem parasse, descansasse, relaxasse e ganhasse perspectiva. Eu entendo que isso não é apenas um princípio espiritual, mas também um princípio emocional e físico. Precisamos de um dia de descanso, uma pausa, uma mudança de ritmo. E isso parece um princípio não apenas para Gênesis, mas um princípio duradouro que é captado no 4º mandamento e é chamado de Shabá, o dia do Senhor, o dia do descanso. É interessante, amados, porque durante a Revolução Francesa, no final do século XVIII, as autoridades aboliram o domingo como um dia de descanso. Eles simplesmente disseram, não, acaba com o dia do descanso, nada de domingo mais. E aí eles tentaram implantar uma semana de trabalho de 10 dias. Agora, vocês vão trabalhar 10 dias e folgar um. Não tem mais esse negócio de folga no domingo. Falhou. O povo se rebelou e as autoridades tiveram que voltar à ordem tradicional da semana. Queridos, Deus sabia o que estava fazendo quando descansou no 7º dia. Ele estava cansado? Claro que não. Mas ele estava estabelecendo um padrão universal para a raça humana. Nós nos desgastaremos e cansaremos a menos que tenhamos um dia de descanso. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de trabalhar de domingo a domingo. Quando chega na segunda-feira você está cansado, está morto, está moído, está sem ânimo. Observe que no Antigo Testamento o Shabá não era primariamente um dia de adoração. Ele foi principalmente um dia de descanso, um dia de celebração da vida. Com isso em mente, vamos ver se nós podemos afirmar o princípio bíblico permanente do 4º mandamento. Nós não guardamos um sábado no sentido do Antigo Testamento. A igreja cristã não guarda o domingo como os judeus guardavam o sábado. Porém, nós precisamos de um dia de descanso semanal. Se não observarmos isso, logo nós nos cansaremos e começaremos a nos desgastar, a adoecer. Lembre-se do dia de sábado, diz o 4º mandamento. Mas por que nós precisamos lembrar do dia de sábado? E aí eu queria responder a essa pergunta. Sabe por que nós precisamos lembrar do dia de sábado? Sabe por que Deus estabeleceu esse 4º mandamento? Porque nós tendemos a esquecê-lo facilmente. Nós vivemos vidas egocêntricas, porque tendemos a abandonar a nossa própria moralidade, porque o nosso trabalho, os nossos afazeres, nos controlariam de outra forma. Pastor, eu tenho que ganhar dinheiro. Eu tenho que ganhar dinheiro, só 6 dias não dá, eu tenho que trabalhar 7 dias. Porque também, queridos, as famílias precisam de um tempo para se reunir. Precisamos estar em família, tanto a família de sangue, de estarmos juntos, de estarmos compartilhando, conversando, rindo, brincando, como também a família espiritual, a família de Deus. Também, queridos, porque é muito mais fácil expulsar Deus da nossa vida. É muito mais fácil priorizarmos outras coisas no lugar de Deus. Em um sentido muito real, o 4º mandamento é o mandamento da manutenção de Deus. É a maneira de Deus dizer para você, olha, se você não desacelerar, você vai se matar. O sábado nunca foi feito para ser um fardo em torno de nossos pescoços. Não, o sábado foi originalmente o presente de Deus para a raça humana. Um princípio, descanso. O sábado destina-se a nos levar de volta ao Éden, de volta à vida como deveria ser. No sábado, estamos livres de prazos, projetos, folhas de pagamento, memorandos, cronogramas, apostilas. Naquele dia santo e sagrado, nós lembramos que o que somos é mais importante do que o que fazemos. Durante 6 dias por semana, somos julgados pelo nosso desempenho, pela nossa produção. Porém, um dia em cada 7 não somos julgados. Muitos talvez dissessem assim, pastor, eu nasci homem, mas vou morrer como médico.
Nasci mulher, mas vou morrer como advogada. Nasci homem, mas vou morrer como treinador. Nasci mulher, mas vou morrer como contadora. Nasci homem, mas vou morrer como policial. Nasci mulher, mas vou morrer como professora. Que triste. Em algum lugar do caminho, nós perdemos a nossa humanidade na busca de uma carreira. Infelizmente, o ter se sobressai ao ser. O sábado diz para nós: pare, lembre, pense, reflita. Você é mais que um professor, um treinador, um médico, um policial. Você é um homem, é uma mulher feita à imagem de Deus. Foi assim que você nasceu. E é assim que você vai morrer. Precisamos, queridos, do dia de descanso. Deus sabia que não poderíamos sobreviver sem ele. E aonde tudo isso nos deixa? Primeiro, nenhum dia definido de adoração é ordenado para nós. Ah, pastor, mas e o domingo? O domingo nós estamos na casa do Senhor celebrando e adorando a Deus. Mas ele não é o único dia para fazermos isso. Nós nos reunimos no domingo, como já falamos aqui várias vezes, para honrar a ressurreição de Cristo. Nenhuma lista de prós e contras é dado no Novo Testamento sobre a guarda do domingo. Precisamos de um dia de descanso semanal para restaurar a nossa vida. Nós damos a Deus 1 em 7, porque 7 de 7 pertencem a Ele. Todos os dias da semana pertencem a Ele. Mas nós damos 1 a Ele. Dedicamos 1 completamente a Ele. Pelo menos isso é o que deveríamos fazer. Apenas uma pergunta permanece. Se o domingo é o dia do cristão adorar o Senhor, como nós devemos observá-lo? Uma vez que não é o sábado judaico. Embora todos precisemos de um dia de descanso semanal. E aqui eu quero concluir com alguns conselhos para você acerca de como você deve viver o dia de descanso, o dia de domingo. Primeiro conselho: recarregue-se no domingo. Para o antigo Israel, o sábado significava descansar dos rigores de um estilo de vida agrário. Vocês sabem que nos dias dos discípulos, anteriores aos discípulos, a produção toda era agrária, era no campo, cuidando de animais, arando a terra, e aquilo é um trabalho cansativo. Quem já viveu essa experiência no interior, ou teve algum familiar seu vivendo, ou que vive no interior, sabe da luta do campo, de sol a sol. É duro, a pele seca, endurece, a cabeça queima. Mas esse era um estilo de vida do passado. Hoje, faça um passeio, leia um livro, assista um bom filme, desfrute de uma refeição com os amigos, brinque com sua família, divirta-se. O que quer que o ajude a descontrair e relaxar, sendo legal e moralmente correto, faça-o. Não se sinta culpado por isso. Recarregue-se no domingo. O domingo não precisa ser uma coisa carrancuda, fechada, triste. Segundo conselho: celebre a ressurreição com outros crentes. Estou sugerindo que o domingo deve ser o dia mais importante da semana. Deve ser o dia em que você espera ansiosamente durante toda a semana. O domingo deve ser o melhor dia da semana, porque é o dia em que você deixa todos os cuidados mundanos, todos os problemas incômodos, e se concentra no maior milagre de toda a história: Jesus ressuscitou. Um dia para estar na casa do Senhor em adoração, juntamente com seus irmãos, cantar, sorrir, aplaudir, celebrar, regozijar-se. Que os filhos de Deus levantem suas vozes e proclamem: Ele ressuscitou, e porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. É por isso que nós devemos celebrar o domingo. Terceiro conselho: concentre-se em sua família. Tire um tempo para brincar com seus filhos, para ligar para os seus pais, para visitar seus parentes, para ter uma refeição juntos, para visitar um amigo que há muito você não vê, para pregar o evangelho, para passar mensagens para entes queridos, para fazer uma pausa e lembrar até mesmo daqueles que já não estão mais com você, que já descansaram no Senhor, do legado que eles deixaram, mas também para nos regozijarmos com a bondade de Deus para conosco. Que o domingo se torne um dia da família, um dia santo e feliz. Deixe que seja um momento para fortalecer os relacionamentos que mais significam para você. Quarto conselho: faça uma boa ação.
Isso nos leva de volta às palavras de Jesus que repreendeu os fariseus, porque eles criticaram um homem por tirar a sua ovelha de uma vala em um dia de sábado. Mas se ele deixasse aquela ovelha naquele buraco, ela morreria. E Jesus disse: é lícito fazer o bem no sábado? Como podemos fazer o bem no domingo? Ah, pastor, eu vou ficar procurando alguma ovelha em algum buraco para tirar. Não. Sabe como é que você pode fazer o bem no domingo? Visite os doentes, ligue para um amigo que está em depressão, convide alguém para almoçar na sua casa no domingo e compartilhe o evangelho com ele. Fale de Jesus aos seus vizinhos enquanto lhes leva um pedaço de torta. Torta, por favor, né? É uma torta mesmo, não é uma coisa torta não. Escreva uma mensagem para um missionário, incentivando-o a perseverar e parabenizando-o pela obra realizada em prol do reino de Deus. Faça uma oferta aos pobres, atenda aos órfãos e às viúvas, pois essa é a verdadeira religião. O céu, queridos, é o limite para fazer boas obras. O coração disposto encontrará 1000 maneiras de fazer o bem. Enfim, a resposta da questão: os cristãos devem levar a observância do dia do descanso mais a sério? Sim. Para o cristão, todo dia é domingo. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Todo dia é dia de celebrar ao nosso Deus. Todos os 7 dias pertencem ao Senhor. Não somos obrigados a dar a Deus apenas um dia a cada 7. Mas Deus nos fez para que precisemos de uma pausa para o nosso descanso. Uma mudança, um tempo para aproveitar a vida. Eclesiastes diz: há um tempo para todo propósito debaixo do céu. E isso inclui até mesmo um tempo para Deus. E esse, queridos, é o espírito imutável e permanente do 4º mandamento. Antes de Cristo, os homens trabalhavam a semana toda e depois descansavam no sábado. Eles trabalhavam para ganhar o seu descanso. Agora que Cristo ressuscitou dos mortos, descansamos no primeiro dia da semana, porque a obra da salvação foi realizada por nós. Domingo é o dia de graça. Recebemos aquilo que não merecemos, que é a nossa salvação. O domingo nos lembra que não precisamos trabalhar e nos esforçar para ganhar a aceitação de Deus. Ele nos ensina que Jesus, independentemente das obras humanas, aceita cada um de nós. Nós somos aceitos pelo Senhor. Lembremos-nos que nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as obras. Depois de tudo que falamos nessa noite sobre o 4º mandamento, o que é que nós concluímos? Cantar, rir, brincar, celebrar a vida, a salvação. Somos perdoados, libertos, sem algemas, a nossa culpa foi removida, a nossa sentença perdoada. Nós fomos elevados a uma nova vida e estaremos eternamente com Cristo na glória. Nós precisamos recuperar, queridos, a alegria da adoração dominical. É hora de tirarmos o mau humor da nossa religião e colocarmos a alegria de volta. Eu não sei a história da sua vida, eu não sei como você compreendia o dia do descanso. Eu não sei se isso lhe era algo pesado, um fardo. Ou, ao contrário, você não tinha nenhum compromisso com Deus. Mas você percebeu, na palavra de Deus, existe um princípio: trabalho, descanso. Trabalho, descanso. Esse princípio é um princípio de Deus para o nosso refrigério, para que nós possamos renovar as nossas forças. Mas há um segundo princípio que nós aprendemos nessa noite. Todos os dias são dias de adoração ao Senhor. Todos os dias são dias de nós nos dedicarmos a Deus para santificar esse dia, ou seja, para separar esse dia para o Senhor. É por isso que Deus nos chama a nos lembrar do dia do descanso, para valorizarmos esse tempo com a família, esse tempo com as pessoas que amamos, esse tempo com as pessoas que precisam da nossa ajuda, esse tempo na casa do Senhor. Que Deus possa falar ao seu coração e que o domingo, o dia do descanso, o dia do Senhor, esse dia seja um dia de celebração. Nós aqui nos reunimos a partir das 8 horas da manhã para consagrarmos a Deus. 9h30 temos a escola bíblica dominical.
é um tempo de estudarmos a palavra do Senhor juntos. Vamos para casa, fazemos a refeição com as pessoas que nós mais amamos, em família. Ligamos para algumas pessoas que talvez há muito não estejamos mais em contato. Passamos uma mensagem convidando para o culto da noite. E aí, às 18 horas, a gente vem à casa do Senhor para adorar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Ah, pastor, mas eu tenho um ensaio. É trabalho. É não, querido. É privilégio. Ah, pastor, eu vou pregar à noite, eu tenho que estudar, eu tenho que me consagrar, é trabalho. É não, é privilégio. Queridos, toda vez que o Senhor me concede o privilégio de subir neste altar, eu reconheço que eu não sou merecedor das suas misericórdias. E como eu agradeço ao meu Deus por aquilo que Ele já fez, que Ele está fazendo e que Ele ainda vai fazer na minha vida e através de mim, porque eu quero ser instrumento de bênção, eu quero ser vaso de honra na casa do Senhor. É isso que nós desejamos. E é essa visão que eu espero que você tenha. Não de um fardo, não de um peso, mas a alegria de servir ao Senhor com leveza, sabendo que muito mais Ele tem para a sua vida.